Estratégia é o documento que te protege de você mesmo. Sem estratégia você não investe, você improvisa. Hoje eu vou te guiar num passo a passo simples para montar sua estratégia no Correct Score, do zero até executar com confiança. Fica no vídeo. Olha só essa frase, ó. Planeje no frio, execute no quente, avalie no frio. O que quer dizer? Planeje quando você está tranquilo, quando você está conseguindo raciocinar. Execute no quente. Então, na hora que tiver que acontecer, você vai executar. E avalie quando você estiver calmo novamente. Não adianta a gente planejar em cima da hora, executar e querer avaliar no mesmo momento. Isso com certeza é receita de problema. Não é receita mágica, é método replicável. Já dizia Netuno, se você fez uma aposta que não pode ser repetida, ela nunca deveria ter sido feita. Passo 1. Defina seu objetivo e suas restrições. Por exemplo, qual é a sua meta? Consistência mensal e não ganhar todo dia. Tempo disponível que você vai se colocar aí para trabalhar. Vai ser 90 minutos? Vai ser 180 minutos? Qual é o seu tempo do dia que você vai dedicar para colocar em prática? Qual é a banca inicial e o máximo de risco por operação que você vai determinar nessa estratégia? Qual é o retorno que essa estratégia vai te dar para que você possa determinar o seu risco? O objetivo manda na estratégia, a estratégia manda no seu comportamento. Então, se você determinou um objetivo para aquela estratégia, é esse objetivo que vai estar embutido na estratégia que vai mandar no seu comportamento. Passo 2. Escolha o nicho e declare sua tese. Qual é o nicho? Correct Score. Qual é a tese? De uma forma simples. Um exemplo aqui para você. Times favoritos que diminuem a intensidade depois de marcar um gol, eu posso operar no lei goleada, depois dos 10 minutos. Essa foi a tese que eu utilizei quando decidi testar o lei goleada. Me chamou a atenção que favoritos em uma determinada odd, quando marcava o seu primeiro gol, acabavam perdendo um pouco da intensidade e essa goleada acabava não acontecendo. Eu achei um ponto no meio disso, mas só isso não basta para a gente ter uma estratégia, né? Nós temos que testar ela. Nós temos que testar ela. Sem tese, qualquer odd parece oportunidade, porque justamente isso, sem teste, nós vamos achar que aquela odd tem valor a qualquer momento, porque é só aquela imaginação que você está tentando provar. Você precisa testar ela estatisticamente para que ela se torne uma estratégia. Passo 3. Construa seus critérios observáveis. O que você vai prestar atenção nessa estratégia? Ritmo alto, transições rápidas, finalizações no alvo, mais pressão do time em campo, linha defensiva adversária muito baixa, o time recuado, né? Gatilhos extras, né? 2 escanteios ou mais em 10 minutos, bolas paradas perigosas, enfim, isso vai de acordo com o que você acredita que precisa observar dentro da sua estratégia. Aqui eu estou dando o exemplo de um lei goleada. Então, a gente na época observava o quê? Essa equipe, quando fazia o primeiro gol, depois de fazer o gol, ela continuava jogando da mesma forma? Ela continuava tendo facilidade pelos lados do campo em que esse gol aconteceu? Ou ela mudou a sua postura? A gente olhava para os escanteios, a gente olhava para as finalizações certeiras, e isso eram nossos critérios observáveis. Esse é o terceiro passo. Critério escrito vira filtro. Filtro protege a banca. Você tem o hábito de escrever, de anotar? Quando você está testando uma estratégia nova, você pode anotar. Você tem que anotar aqui hoje, lógico, a gente tem muitas ferramentas, mas você anotando, você escreve do seu jeito. E isso pode facilitar muito para construir esses critérios observáveis. Passo 4, regras de entradas claras. Janela de entrada.
15 aos 30 para o legolhada, ou dos 15 aos 20, se 2 dos 3 critérios estiverem presentes, você faz a entrada. Você ter critérios que facilitem a sua tomada de decisão, tá? Por exemplo, não entrar numa odd, abaixo de uma odd que pague o risco, né? Por exemplo, não entrar no intervalo de odd tal a odd tal. Não entrar antes dos 10 minutos caso tenha acontecido o gol. São critérios que você está determinando no frio. Lembra daquela frase? Para executar no quente. Então, se você já tem uma regra determinada, fica muito mais fácil de fazer a sua entrada e a sua saída. O que não me faz entrar nesse jogo? Um jogo muito movimentado, um jogo que o favorito está chegando, está com risco de marcar mais gols, né? Daqui a pouco uma expulsão contra a zebra, que facilite essa goleada de acontecer, uma movimentação estratégica dentro do campo que pode ter afetado. Entrada boa não é a mais cedo, é a mais justificada. Então, não fica com esse anseio de entrar logo na posição. Você precisa justificar a sua entrada. Por quê? Se você sabe por que entrou, você vai saber por que você tem que sair. Tá? Falando em saída, plano de saída é o 5º passo, tão importante quanto o plano de entrada. Saída no evento, né? Se aconteceu o gol, por exemplo, tiver o 2º gol do favorito, você vai fazer a saída. Diz na regra que é para sair, então você vai sair, né? Saída por tempo, pô, chegou nos 75 minutos, 80 minutos, indica na estratégia que é para sair da posição, sai da posição. Saída por odd, pô, se essa odd, se o meu head já atingiu tanto, que tem a ver com a odd, faz a saída da posição. Tudo isso vai estar determinado na sua estratégia, né? Se a pressão do jogo aumentou muito, né, você pode daqui a pouco diminuir um pouco a sua exposição. Você daqui a pouco tem ainda critérios para permanecer no jogo, mas você sentiu que alguma das pontas se soltaram. Então você pode ir tirando um pouco da sua responsabilidade, certo? Perder pequeno é avançar no jogo. Faz sentido ou não? Aqui a gente se preocupa com o head e não com o green. Então é muito melhor, às vezes, você ganhar menos, mas perder menos, se você vê que aquela situação está se tornando perigosa. Passo 6, gestão de stake e risco. Aqui a gente fala bastante, né? Definir uma stake fixa, de quanto você vai poder trabalhar naquela estratégia. A definição de stake, ela passa pelo win rate, pela quantidade de vezes que você acerta, e aí você tem que já testar para saber se você acerta ou não, né? Hoje nós temos backtest, nós temos várias formas aí de testar estatisticamente, mas nada como você testar na prática, né? Limite de exposição simultânea, né? Então prestar atenção naquilo ali, algo que você pode determinar, né, na gestão como proibido. Por exemplo, não vou fazer um martingale, né? Então você proibiu isso. Você colocar ali proibições de trabalhar nesse tipo de estratégia, são estratégias que não dá para operar dessa maneira. Por exemplo, 0 a 1, a proibição, não trabalhar correção. Não é uma estratégia para correção. Lei goleada, pode trabalhar correção. Consistência cresce banca, ego encolhe. Então se você tem esse ego ainda inflado, que você acredita que você vai ganhar sempre, cuidado, porque isso pode encolher a sua banca. 7, teste em pequeno, piloto. Trabalha primeiro com uma stake menor, trabalha com uma situação hipotética, né? A cada 10, 20 jogos com uma stake menor, você consegue ir soltando um pouquinho mais, tá? Então, você vai analisar o jogo, os minutos da entrada e saída, as odds, critério que justificou, motivo de saída, resultado e nota de disciplina. Então, tudo isso você vai testar com pouco dinheiro. É uma fase de teste, não é uma fase de extrair valor daquela estratégia. Porque quando você conseguir provar ela, quando você provar a sua tese, aí sim você vai poder investir mais dinheiro. Sem diário, o erro volta fantasiado de novidade. Olha essa frase que legal, cara. Sem ter um diário,
sem ter anotações dos seus jogos, o erro que você cometeu hoje acaba voltando fantasiado ou disfarçado de novidade. Vai parecer que é uma novidade, mas você já passou por aquilo e você está errando de novo. Isso você tem que botar na cabeça a todo custo. 8. Métricas que importam. Ganho e risco média. Expectativa, né? O tal do EV, positivo, negativo. Expectância. Taxa de acerto versus ganho médio. Taxa de erro vezes perda média. Isso é expectância. Tá? Você tem que ter a taxa de acerto vezes o seu ganho médio que você tem. Tá? Para você entender se a balança vai equilibrar. E depois a taxa de erro versus a perda média. Balança. Tempo médio exposto e desvio padrão do resultado para entender volatilidade. Pessoal, trade esportivo tem as suas fases. Você vai ter uma good run e você vai ter uma bad run. Então, muitas vezes nós vamos estar expostos à volatilidade do mercado, né? A variância do mercado. A gente usa mais essa palavra, né, do que a volatilidade. Mas você tem que entender o tempo que você está testando a estratégia, se ela alterou, se ela vai durar para sempre, tá? Então, o que você mede, você melhora. Se você está medindo isso, se você está com isso na palma da sua mão, certamente você vai melhorar, independente do green ou do red, tá certo? Penúltimo, passo 9, otimização 1 por vez. Ajuste um parâmetro por ciclo, janela, odd mínima, gatilho, refaça o piloto, 10 a 20 jogos e compare métricas. Isso é olhando muito mais para a parte detalhada da estratégia. Então, o que você vai fazer? Você criou um parâmetro, tá? Criou toda a linha da sua estratégia. Chegou ali, você, depois de 20 partidas, você sentiu que não está dando muito certo. O que você vai fazer? Não vai mudar toda a estratégia. Você faz um ajuste. Você ajusta a odd, você ajusta o tempo, você ajusta a leitura de jogo, né? Você ajusta a sua stake ali, o seu win rate e vai para a próxima. Vai fazendo um por vez, tá? Então, aqui da forma que eu falei, parece que é para ajustar um monte de coisa ao mesmo tempo. Não. Você faz 20 jogos, não deu certo, vai lá e modifica a odd e faz mais 20 jogos. Você precisa entender o que você fez que melhorou ou que piorou a estratégia. Ah, Cristian, mas eu vou ficar a vida toda, cara, testando uma estratégia. Não preciso ficar a vida toda. Mas leva tempo. Uma estratégia, ela não nasce do dia para a noite já fluindo, tá bom? E o último passo, o passo 10, é escalar com regra. Escale stake após 3, 4 semanas positivas com disciplina, acima de 80%, né, de retorno, certo? Aumente de 0,5 em 0,5, tá? Então, se você começou usando 1% da sua banca, vai para 1,5%, para depois ir para 2%. Tá? Vai subindo de 0,5, 0,5, tá? De metade em metade. E vai escalando. Por quê, pessoal? Pensa comigo. Se você cria uma estratégia que ela é lucrativa, depois de fazer todos esses 10 passos, vamos combinar aqui que você tem uma máquina de fazer dinheiro? Tem, né? Então, você precisa primeiro determinar, primeiro criar ela, para depois colocar em prática. Vamos fazer a comparação com o filho? Seu filho nasceu, está aí com 5 meses de vida, você não vai sair, o sonho que você tem para o seu filho é ser jogador de futebol. Você já vai botar ele na escolinha com 5 meses? Lógico que não, ele não sabe nem caminhar. Vai determinar, você vai ter que criar ele, você vai ter que instruir ele, você vai ter que entender que existe um tempo para isso, para que lá na frente ele seja de fato um jogador de futebol. Concluído, pessoal, estratégia é dizer não quando a emoção diz sim.
No Correct Score, o tempo é seu sócio. Se ele não ajuda, ele cobra. Entrada sem saída planejada é convite para o tilt. Disciplina é fazer o simples até parecer brilhante. Proteger o capital é a melhor aposta do profissional. Então, dentro de uma estratégia, dentro desses 10 pontos que a gente passou para vocês aqui, 10 passos, para criar uma estratégia, você precisa de um objetivo claro, de uma tese, de critérios, de entradas e saídas, de gestão de risco, teste, medição, otimização e escala. Tudo isso é importante para você criar um método. É só assim que você vai ter um método validado. Você não precisa de mais jogos, você precisa de mais método. Monte sua estratégia hoje, execute amanhã e me conte nos comentários o que mudou nos seus resultados. Deixe seu like, se inscreva no canal. Qual passo você vai ajustar primeiro? Eu me chamo Christian, faço parte da GetUpTrade e esse é mais um conteúdo aqui para você feito com muito carinho.